1 Pedro, capítulo 5. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar conosco essa manhã, que a palavra dele é viva e eficaz. 1 Pedro capítulo 5. Conselhos, os deveres do ministério, vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Antes de lermos, vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos. Deus, Fale obrigada, com teu Jesus. Pai. Pai, seja bem-vindo. Pai. Nós te adoramos. Rendido a Ti, Senhor, nesses Pai, tempos. nós clamamos de novo, Senhor, nesta manhã, vem sobre Nos nós. rendemos, Senhor. Pai, que nós queremos te adorar, nós Em queremos Ti há adorar, força, em Ti há poder. Pai, querido Pai amado, nos clamamos, Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque nós estamos em construção. Direciona, Deus. Pai, nos impulsiona, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos fortifica segundo a Tua boa palavra. Nos ensina, nesta manhã, Senhor, tira, Nos Deus, ensina, Senhor. toda a trava dos nossos olhos, ó Deus. Pai querido, Pai amado, em nome Abre os de nossos Jesus, ouvidos, abre os nossos olhos, Pai. Vamos estar atentos, Jesus, à Tua voz, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, repreende, abre, Senhor, que perturba a nossa mente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Dependente da nossa idade, podemos ser imaturos diante de circunstâncias. O contrário também é uma verdade. Podemos ser muito maduros em certas áreas, independente da nossa idade. Aleluia, Jesus. Então, maturidade e idade cronológica, idade biológica, né? Idade biológica e maturidade são coisas ligadas, sim, porém não necessariamente, porque entende-se que quem vive mais tem mais experiência, portanto deveria ter uma postura diferente. Amém? Só que essa não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Porque às vezes podemos apresentar um nível de imaturidade mesmo com uma idade biológica avançada. Isso vai muito da resposta que nós damos diante das circunstâncias que a vida apresenta. Qual a resposta que eu dou diante dos cenários, diante do que a vida apresenta, diante dos confrontos, dos conflitos, diante de circunstâncias que a vida apresenta? Qual é a resposta que eu dou? Porque a gente acha que Deus, Ele responde perguntas. Só que Deus, Ele sempre perguntava para encontrar nós uma resposta. Aleluia, Jesus. Qual é a resposta? Ei. Dependendo da resposta que eu dou, Deus não pode avançar comigo. Aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 que Paulo falou a Paulo. Por que eu falo Paulo? Porque eu acredito que Paulo escreveu em Hebreus. O autor de Hebreus não tem escritor, tá? Escritor indefinido. O escritor de Hebreus diz no capítulo 5 que o quê? Eu já queria falar com vocês como amaduros. Aleluia. Eu queria já falar com vocês como avançados. Ou seja, mas eu não consigo. Ainda não dá. Meu Deus. É assim ou não é? Eu já queria estar, mas só que ainda não dá. Calma. Aleluia, Jesus. E o resultado da imaturidade é carnalidade. A imaturidade é carnalidade, ponto. E Deus às vezes não consegue avançar Aleluia, Pai. por conta da nossa imaturidade.
e por conta da resposta que a gente dá. E qual é a oportunidade de crescer? É responder. Aleluia, Jesus. Em obediência àquilo que às vezes eu não consigo entender, aquilo que às vezes eu não tenho fé para alcançar, eu preciso obedecer. E aqui é um texto sobre deveres. Na minha Bíblia diz os deveres do ministério, que vai falar do presbítero, que está falando de um ancianato, de ser ancião, e está falando de jovens. Vamos ler? Aí Pedro, o apóstolo Pedro, começa a dizer assim, ó: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Ponto. Ancianato, experiência. Vamos entender o termo presbitério, ancianato. Pedro estava falando assim, ó: eu também, como um ancião, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Se na minha mentalidade eu vou para a igreja, eu me conecto a um corpo de Cristo, me conecto à igreja, para me sair do sofrimento, uau, eu estou desejando um ancianato, eu estou desejando, entenda, o presbitério está dizendo assim, ó, nós presbíteros, somos participantes, coparticipantes, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipantes da glória que há de ser revelada. Ou seja, eu não tenho uma esperança somente no agora. Eu estou esperando e tenho uma esperança e participo de algo que ainda está por... a diferença de ser experiente e de ser uma criança. Criança não consegue esperar. Aleluia. Criança não tem paciência. Glória a Deus. Você já sabe, você já falou para ela, ó, daqui a pouco, agora não, mas daqui a pouco. Mas ela faz birra e Aleluia, olha a diferença, como você cresce. Quando você cresce espiritualmente, cresce na fé, você recebe de Deus a capacidade de esperar. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aí, Pedro diz assim, ó: pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. É mais ou menos assim, ó: pastoreai o rebanho de Deus. Você parou de tanger? Porque você tá bravo? Não pode. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer. Deus quer. Como que Deus quer? Que a gente faça as coisas por obrigação? Por constrangimento? Então, Pedro estava aconselhando aos presbíteros, assim como ele. Cara, não é por constrangimento, não é por obrigação. É glória a Deus, aleluia, Jesus. É voluntariamente. Aleluia, Jesus. Ai, mas é um peso. Ai, fazer a obra de Deus é um peso. Irmão, fazer a obra de Deus na perspectiva do homem, da igreja, é peso. Aleluia. Fazer a obra de Deus na perspectiva de Deus é uma bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque fazer a obra de Deus na perspectiva do homem, você tem que fazer aquilo que o homem acha que você deve fazer. Fazer a obra de Deus na perspectiva de Deus é fazer o que Deus quer. Deus quer que você pastoreie. Tu és adorado. Pastoreie. A experiência faz você conduzir pessoas. Se ele está falando para o presbitério assim, ó, aos presbíteros, significa que o quê? Que avançar e crescer na fé significa não é cuidar de si somente. Aleluia. Qual a diferença do imaturo para o maduro? O imaturo só pensa em si.
Aquele que é maduro já entendeu que o quê? Que não é mais ele, é mais um. Aleluia, Jesus. Já está pastoreando. Já está. Não é assim, ó, o que Deus pode fazer por mim, é o que Deus pode fazer por nós. Não é no diz respeito mais somente a minha vida, mas a nossa vida. Como que eu entendo isso? Se a gente aqui diz e a gente sempre fala e é lutar pelas famílias, é entender sobre a nossa macro família, a nossa micro família, ou escolhemos ser pastor da nossa micro família, ou vamos terceirizar uma área que não deveríamos terceirizar. Aleluia, Jesus. Precisa ser uma decisão. Qual a resposta que eu dou quando Deus está dizendo assim, ó, aleluia. seja um ancião na sua casa, seja experiente, pastoreai a sua casa, porque é ilusão, irmãos, vocês acharem que eu sou o pastor da sua casa. Aleluia. De domingo ser pastor da sua casa? Não, pastor, então você tem que pastorear todos os outros dias. Não, eu pastoreio a minha casa, a minha família. Aleluia, Jesus. E o corpo que o Senhor colocou. Como que nós devemos fazer isso? Não por constrangimento, não é arrancando o couro das pessoas, não é exigindo nada das pessoas, é aconselhando como a palavra de Deus aconselha. Agora, a resposta que cada um dá demonstra o nível de maturidade que está. Maravilhoso, Jesus. Oh, Deus. Ninguém força o outro a ser maduro, gente. Você chega no berço, já eu vou ter uma lá no berço. Ai, delícia. Eu não vou chegar no berço e falar assim, Lulu, cresce. É natural. O crescimento ele é orgânico. Você vai alimentando, vai crescendo. Você vai alimentando, Aleluia, vai crescendo. Deus. Você vai alimentando, vai crescendo. Glória a ti, Senhor. Irmão, Tu és exaltado. se eu me alimento disso daqui de domingo, irmão, eu vou ser raquítico. Eu tenho que incentivar a ler isso aqui Aleluia. todos os dias. Mas não é você ler. Eu preciso ler. Entende? Eu preciso. Eu preciso ter um relacionamento com Cristo através da sua santa e poderosa palavra. Então como que Deus quer? Olha que difícil fazer na perspectiva do homem. Porque o que o homem pensa que é a obra de Deus? João 6 diz. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a fazer a obra. Aí Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. João, Evangelho de João. Creio em Cristo. Creio no que Ele enviou. A obra de Deus é crer no Cristo. Ah, meu Deus. Estamos em uma obra e não podemos parar. Aleluia, Deus. Todos os dias crendo no Cristo. Entendendo que o Deus que prometeu uma família sacerdotal, uma família geracional, está esperando de nós um posicionamento hoje, amanhã, depois, de não desistir, mas persistir, crendo no Cristo. Aleluia, Deus. Aí ele fala assim, ó, porque é assim que Deus quer, não com constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então não é por ganância, não é por dinheiro, não é por poder. E a ganância não é só material, às vezes a ganância é de poder, é uma falta de identidade. E aí quer encontrar identidade, às vezes, por exemplo, da igreja, no que faz, no acionato. Minha oração é para que Deus encontre homens e mulheres resolvidos, com uma identidade em Cristo. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Aleluia, Jesus. Quem é você? Eu sou o pastor fulano de tal. Quem é você? Eu sou Quando o PR vem na frente do nome, irmão, é meio complicado. Porque às vezes está faltando uma identidade. E quando falta identidade, irmão, a gente se apoia naquilo que a gente faz. E se a gente se apoia no que a gente faz, não é mais quem eu sou. E se é no que faz e não em quem eu sou, aí tem uma disfunção.
Porque eu vou encontrar identidade no serviço. E se eu encontrar identidade no serviço, eu posso ser um bom servo, mas deixar de ser um filho. E fazer tudo que Deus manda, mas sem Deus. Sabia que dá para fazer tudo que Deus manda sem Deus? O que o diabo faz? O diabo faz tudo que Deus manda, mas perguntar se ele tem Deus. Então não se conecte ao seu pai pelo serviço que você presta. Se conecte ao seu pai por quem você é. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Não é pelo que você vai fazer, é por quem você é. Meu Deus, que maravilhosa graça é essa, Senhor? Maravilhoso, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Espírito. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Aí diz assim, verso 3: nem como dominadores do que vos foram confiados. Ou seja, Pedro está falando assim aos presbíteros: não é para você dominar as pessoas que foi confiada a você. Você não tem domínio sobre elas. Você não tem que exercer domínio sobre as pessoas. E aqui, irmãos, é o entendimento dos nossos dias para nossas vidas. Deus falou para o homem, deu uma identidade no homem no jardim. Quando ele fez a mulher, apresentou ao homem, que o homem falou: essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Deus falou: domine sobre todas as coisas. O domínio sobre as coisas nunca quer dizer sobre pessoas. Pessoas nós conduzimos e governamos. Então, pensa na microfamília. Se você, como ancião, está governando a sua casa, a sua família, dominando, irmão, está fora da vontade de Deus. Deus não quer que você domine, Deus quer que você governe. E governo tem a ver com entrega, serviço, sacerdócio. Domínio tem a ver com posse. Então, irmãos, entende que essa palavra foi deturpada? Não como dominadores dos que lhe foram confiados, antes tendo-vos modelos do rebanho. Então o que Deus fala? Não é por domínio, mas sim por exemplo. Ponto. Não é para você dominar pessoas, é para você se tornar o exemplo delas. E o que é se tornar o exemplo? Se tornar o modelo. Então a nossa luta diária é se tornar o exemplo. O exemplo para quem? O que é ancianato? O que é presbitério? O que é esse lugar? É ser um exemplo aonde? Aonde eu estiver. É assim, ó. É você ter um vizinho de 80 anos. Ele é um ancião. E você só tem 40, você só tem 30, você só tem 20. Você é o jovem. O dia a dia que vai mostrar. Aleluia, Jesus. Porque você pode ser um exemplo para ele. Aleluia, Se tornando Deus. um exemplo. Para que ele olhe e veja em você maturidade. Aleluia, Jesus. Hã? Aí não tem a ver só com a igreja, irmãos. Tem a ver com o estilo de vida. Então você é exemplo para o seu vizinho. Você é exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Você é exemplo de alguém maduro. Você tem buscado essa maturidade de ser exemplo para os demais. Ser exemplo na sua casa, ser exemplo para os seus amigos. Ser exemplo nos lugares que você está, que você frequenta. Porque esse é o chamado de Deus. Tornando-vos modelo. Então o ensino de Cristo não vem por goela abaixo, vem por um modelo. Irmãos, eu tenho que ser, eu preciso ser o primeiro modelo da minha casa. Aleluia, Jesus. Não, mas minha filha vai ver os irmãos orando lá na igreja. Minha filha vai me ver de joelho, dobrado, orando em casa. Ela vai ver eu meditando na palavra em casa. Glória a Deus.
ela vai ficar, ela convive comigo não dentro da igreja. Aleluia. Por isso que muita gente transfere a sua vida social para dentro da igreja. Porque dentro da igreja se torna, entre aspas, um lugar seguro. Porque é o que eu não sou modelo em casa, tem os irmãos que é modelo para aqueles que estão ao meu redor. Isso é tão problemático, sabe por quê? Porque depois de anos você vai colher o fruto disso. Porque não adianta você reafirmar uma identidade ou dizer o que um filho tem que fazer dentro da igreja, se dentro da casa não faz. Aleluia, Jesus. Não é melhor fazer dentro de casa, irmão? Sabe, tá vendo como é luta? Se tornar modelo? É Deus. Vamos lá. Nem como dominadores. Não, já li, né? Antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa de glória. Fecha, traça. Se você tiver uma caneta aí, passa um traço. Aí nesse versículo assim, ó, faz assim, ó, corta. Versículo 4, corta. Por quê? Ali ele falou aos presbíteros. Ali ele falou àqueles que desejam ancianato. E aqui, irmãos, eu estendo para a igreja, porque nós não estamos aqui em uma hierarquia, porque aqui tem um presbítero, porque aqui tem um presbítero, porque eu sou um presbítero, porque ali tem um presbítero. Não, vós sois um presbítero. Aleluia. Vós sois um presbítero. Aleluia. Eu não quero conduzir um povo, uma maternidade. Não, Deus não me chamou para trocar fraldinha e colocar chupeta. Irmãos, é uma verdade. Aleluia. Não adianta. Se eu Glória tentar a Deus. fluir nesse lugar, eu mato as pessoas. Deus me chamou para levar pessoas a uma maturidade. Aleluia, Deus. Isso que é duro às vezes, é pancada. Mas toda vez que eu saio confrontado, eu saio esticado, eu tenho uma oportunidade de esticar. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E esse episcopado, diz a tradução, é se esticar para alcançar algo. Aleluia. Eu preciso ser esticado todos os dias. Então, Obrigado, Deus. Aleluia. todo presbitério que você escutou aqui não diz respeito somente a macro igreja, mas a micro igreja. Aleluia. A sua casa, a sua família. Glória a Deus. É isso. Aí ele vai falar sobre vários conselhos. E a gente já falou sobre conselhos aqui. Como eu não conduzo pessoas por força, eu conduzo voluntariamente com alegria. Eu entendo que conselho obedece quem? Mas só desfruta de um conselho quem? Obedece. Aleluia, Jesus. Mas Glória você a Deus. tem que obedecer. Mas jamais eu vou me dobrar diante Glória a algo que está Deus. fora da Aleluia, vontade de Jesus. Deus. Glória ao teu nome, Eu não. Jesus. Minha casa não. Só que a Bíblia eu não esfrego na cara de ninguém. A Bíblia eu uso para esfregar minha própria cara. Aleluia, Deus. Glória a ti, Jesus. Traz Quando sou maravilha, corrigido, Senhor. sou repreendido pelo Senhor, Aleluia, para não ser condenado com o mundo. Glória a Eu- Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu julgo a mim mesmo. Tu Vocês és estão entendendo maravilhoso, onde Deus. que Aleluia. Deus quer? Quando a gente entrar nesse lugar, irmão, é maturidade. Aleluia, Jesus. Não é justiça própria. Que a justiça própria é quando que eu quero que o outro faça aquilo que nem eu mesmo faço. Porque eu consigo ver muito claro o defeito do outro. Porque talvez o defeito do outro está exposto, o meu está dentro, que é orgulho. Aí orgulho ninguém vê. Enquanto que está exposto do outro está todo mundo vendo. Aí o outro está exposto com um coração sincero e eu estou orgulhoso arrotando santidade. Dentro de um lugar que eu construí para mim. Glória a ti, Deus. Aí diante dos homens eu estou aprovado. E diante de Deus eu estou reprovado. Oh, Jesus, aleluia, E a gente Pai. vai ver alguém assim na Bíblia. Nós vamos chegar lá. Rogo-vos igualmente aos jovens,
Sede submissos aos que são mais velhos, outro assim no trato de uns para com os outros, cingindo-vos de toda humildade. Porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede-lhes a sua graça. Aqui está falando aos jovens, aos nascidos de novo, aqueles que começaram. Vamos pensar no contexto de igreja. Não é aquele que está 1, 2, 30 anos na igreja. É aquele que já tem um tempo na presença, aquele que ainda está imaturo, aquele que nasceu de novo, aquele que ainda é jovem. E aqui vamos tratar de uma idade biológica, o jovem mesmo, que ainda não teve tempo e oportunidade de aprendizado. E aquele que ainda está jovem em algumas áreas é juvenil ainda. Tem que jogar no juvenil, não tem que colocar no time profissional. Joga no juvenil, Master. Tem gente que já está jogando no Master, né, irmão? Quem conhece Vars aí entendeu o que eu estou falando. Master é assim, ó, Marcos. Juvenil, irmão, é aquele que joga antes, logo de manhãzinha, antes do pessoal jogar. Eles começaram a jogar agora. Então ele falou assim, ó, sendo submissos. Então, irmãos, por que nós não crescemos? Porque nos falta fé, nos falta obediência, falta algumas coisas. Primeira delas, submissão. Eu não cresço porque falta submissão. Eu não amadureço porque falta submissão. E quando que falta submissão? Porque a falta de submissão já leva a alguma coisa. Falta submissão, faltou o quê? Faltou submissão, demonstrou que não tem humildade. Não tem humildade. Faltou submissão, falta humildade. É automático. Alguém que não tem submissão é um desumilde. Humildade vem da palavra humus. Humus significa o quê? Tem uma raiz lá de esterco, não tem? Adubo. Quando falta adubo, não tem crescimento. Aleluia, Jesus. Faltou adubo, não tem crescimento. Meu Deus. Tem uma árvore no fundo de casa lá que eu preciso escavar e colocar adubo. Porque ela até cresceu um pouquinho, mas não dá fruto, irmão. Não dá, não adianta, não dá. Eu estou escavando ela, estou fazendo o que Jesus mandou. Estou escavando ela, vou colocar adubo, vou orar. E vou comer uma jabuticaba, pelo menos uma. Aleluia, Jesus. Já feri ela, apertei o tronco dela embaixo, para dar aquela ferida. Ela, estica a raiz, aí vai buscar água, não sei onde. Você está aí na terra, vai buscar água. Aleluia, Jesus. O que eu posso fazer é chover de vez em quando em cima de você, mas você se esforça para paralisou lá. Tá bom aqui, eu tô na água, mas não tô dando fruto. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu quero fruto dela. Então quando Deus aperta as nossas vidas, porque Ele quer fruto de nós. Agora, se eu sou imaturo, falta humildade. Se falta humildade, Deus não vai colocar adubo. Se Deus não colocar adubo, eu não vou produzir nada. Meu Deus. Por quê? Por causa de uma insubmissão. Insubmisso. O jovem, o conselho é assim, seja submisso, submete a missão de alguém. O que é submissão? Submissão é alguém está em uma missão e eu estou em uma submissão com esse alguém. Então eu sou submisso à missão de alguém. Estar submisso à missão de alguém é submissão. Eu estou em uma submissão. Gideão tem uma grande missão. Eu estou submisso à missão de Gideão. Aleluia. Por isso que Gideão, o povo gritou pelo Senhor e por Gideão. Gideão é o exemplo de um líder. E assim, irmãos, se conecte. Aí vamos lá. Sai da macro família, vai para a micro família. Quem é o ancião na micro família? É ele que está dando toque, irmão. É ele que está com o facão na mão,
abrindo o caminho para a família, para a prole, para que eles passarem. E aonde passa o pai, vai passar os... A menos que no meio do caminho tenha um insubmisso. Cadê? Meu Deus. Poxa. Volta para resgatar. Não, estou numa obra que eu não posso parar. Aleluia, Ó. Jesus. Vai voltar. Vai voltar pela estrada Aleluia, que Jesus. foi construída em amor e graça. Aleluia, Jesus. A vosso que abandonaram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Então, sede submisso aos mais velhos, outro assim no trato, de uns para com os outros, ou seja, se submeta uns para com os outros. Olha, tenha humildade, porque Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele vai falar de outra coisa típica da juventude. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que nos tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual que é outro inimigo do crescimento, que não nos deixa crescer? Ansiedade. Então, insubmisso, falta de submissão, falta de humildade e ansiedade retarda o nosso crescimento. E a gente não cresce, não amadurece, não alcança um presbitério e um ancianato. E isso em algumas áreas das nossas vidas. Aí quando a ansiedade, e aí lançando as nossas ansiedades sobre nós. Eu amo essa dinâmica. Eu amo. Porque a Bíblia diz, jovem, lançando as vossas. Eu já coloquei no altar. Senhor, eu coloco diante de Ti toda a minha ansiedade. Senhor, ansiedade é uma coisa que a Bíblia fala que é um treco meio complicado. E a gente precisa lançar. Você vai pegar? Pegou. O que eu fiz? Eu joguei. Eu entendo que lançar, irmão. Pega aí, irmão. Eu vou jogar no Marcos. Lançando sobre... Sabe aquele lugar que você chega e fala assim, Deus, eu não aguento mais. Lançar sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Deus é você jogar sobre Ele e conseguir entender que Ele já tem cuidado, então vai continuar cuidando de nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Só que aí a insegurança da imaturidade vai falar assim, será? E eu não estou falando de uma idade biológica, tem gente de 50 anos, 60 anos, que está assim, será? Por quê? Porque não lançou sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha para trás e vê, porque tem que olhar para a história. Ou seja, quando Deus fala para Josué, passa esse Jordão, Josué. Passa esse Jordão. Eu quero batizar você em outra água. Sabe por que em outra água, Josué? Porque antes de você está se lembrando do Mar Vermelho. E antes do Mar Vermelho tem o Egito. Para o Egito você não volta, Josué, é para frente. Então anima-te, tem bom ânimo, ser valente, corajoso, vira um ancião. Passa esse Rio Jordão. Conduz esse povo. Olha que diferença. Aí eu não quero encarar o desafio. Fica no Nico. Meu Deus. Fica do jeito que está. Eita, Jesus, aleluia. Entende, irmão? Deus não tem problema se eu quero ficar imaturo. O problema vai ser só meu. Eu vou viver debaixo de insubmissão, eu vou viver debaixo de falta de humildade, eu vou ficar debaixo de o quê? De uma ansiedade. Porque é difícil, irmão. O que tem pra frente? Eu não sei, mas vai. Deus está mandando ir, vai. Aleluia. Tem coisas que nós Aleluia, precisamos Deus. pisar. Aonde que nós devemos pisar? Onde Deus já falou que nós deveríamos ter pisado, na sua palavra. Pisar na palavra de Deus é confiar. Ainda que
Eu não sei o que tem do lado de lá do Jordão. Atravessa, Josué. E eu vou dizer um negócio para você, Josué. Santificai-vos, porque Deus fará maravilha no meio de vós. Ele virou para o povo e falou assim: santificai-vos, porque Deus vai fazer maravilha no meio de nós. Aí Deus passou o Jordão, ele passou, abriu o Jordão, passou, ele falou assim: agora recolhe. Os anciões de cada tribo, os anciões pegam 12 pedras. As 12 pedras, separa as 12 pedras do meio do Jordão. Para quê? Para que lá na frente, quando os teus filhos perguntarem o que significa essas pedras, vocês vão dizer assim, ó: Deus abriu o Jordão. O Deus de Josué abriu o Jordão. Ah, mas e o Deus de Moisés? Não, estou falando do Deus de Josué agora. Porque o Deus de Moisés também nos tirou do Egito e abriu o mar vermelho e conduziu o povo durante o deserto. Mas deixa eu falar para você, o Deus de Josué fez abrir o Jordão, fez a gente conquistar Jericó, a terra prometida. Entendeu, irmão? Se Deus muda, Deus não muda. Nele não há variação, nem sombra de variação. Deus é imutável, mas Deus se move. E é perigoso Deus se mover e a gente está fora, debaixo de uma movimentação de Deus. Então a gente tem que estar alerta com a tenda. Eu montei uma tenda, Deus, mas a qualquer minuto eu posso desmontar essa tenda e partir, se o Senhor assim o quiser. Porque é isso que Deus ensinou. Quando Deus fala em 1 João, capítulo 1, sobre os filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabe que tem um advogado junto ao Pai. Ele falou: eu vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, sabe que temos um advogado junto ao Pai. Quando fala de filhinhos, está falando do quê? Dos imaturos, daqueles que ainda estão patinando na fé. Não sabe se serve a Deus, se serve a Mamon, não sabe se serve a Deus ou se serve o diabo. Ainda está lá no Egito, um dia está no Egito, outro dia está na igreja, um dia está no Egito, outro dia está no Monte Sião. Filhinhos, não pequem, mas não pequem. Eu não queria que vocês pecassem, porque tem consequência do pecado. E como tem consequência, eu não livro da consequência do pecado. Porque eu sou justo. A consequência do pecado eu não livro. Mas você pode. Eu acredito em você. Eu dei o Espírito para que você resista o pecado. Aí ele fala para os filhinhos: mas se pecaram, saibam que temos um advogado junto ao Pai. Aí ele fala aos jovens: eu escrevo, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem a Deus. Aleluia. Vocês, pais, eu escrevo porque vocês já conhecem a Deus. E esses filhinhos, esses jovens e esses pais, está falando de alguém imaturo, meio imaturo, e alguém maduro. Irmãos, a nossa caminhada é para cima, para nós chegarmos no nível de maturidade. E quanto mais conhece a Deus, mais se apaixona por Ele, mais o fogo pega. Mais o fogo pega. Quantos estão entendendo esse mistério? Amém, Jesus, glória a Deus. Continua. Lançamos sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Então aí vai falar de outras 3 características: sobriedade, vigilância. Então, uma característica para o crescimento, alguém que cresce espiritualmente, ele precisa ser sóbrio e vigilante. Contrário de sobriedade, embriaguez. Contrário de sobriedade, embriaguez. Mas aqui, vamos entender: sede sóbrios e vigilantes. Aí, o contrário de sobriedade é embriaguez. Quando a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? A Bíblia diz lá, a receita está lá: falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Falando entre... Não, já entrei no meu quarto, estou sozinho lá falando mistério. Não. Falando entre... Você só cresce espiritualmente em um corpo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você só se desenvolve em um corpo. Você só se enche do Espírito Santo em um corpo. Falando entre vós. Com salmos e hinos. Então não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual que é o problema do vinho? Qual o problema do álcool? Vamos falar do álcool? Eu acho que é bom falar. Qual que é o problema do álcool? O problema do álcool é que ele entorpece.
E se ele entorpece, ele tira a sua razão. Se ele tira a sua razão, você já não anda mais em sobriedade. Não, mas eu consigo me controlar. Então para. Se você consegue se controlar, para, elimina isso da sua vida. Seja sóbrio e vigilante. Mas quando que eu tenho que ser sóbrio? No dia que se chama já. No dia que se chama agora. Mas eu não quero. Então o problema é seu, fica nesse lugar de imaturidade. Porque a Bíblia diz para ser sóbrio. Ah, mas eu não consigo. O problema é seu, você está viciado. Então se você está viciado, então o problema não é o seu controle, o problema já é o álcool, porque você quer entorpecer a mente. Porque entorpecendo a mente você se esquece talvez de uma verdade, de uma realidade de vida. E eu não quero encarar a minha realidade de vida. Eu quero entorpecer a minha mente. Então o álcool é mentiroso. Ele te traz uma sensação de embriaguez. Aí você fica embriagado com algo sintético, vamos dizer assim. Ou pode ser um remédio. Eu estou dependente de um remédio. Aquele remédio traz uma alegria para mim. E aí, sinteticamente, eu já estou dopado. E aquilo, na verdade, não está vindo do meu natural. Está vindo de algo sintético. Aí, qual que é o problema disso? Irmão, se eu puder evitar isso, faça isso. Porque quanto mais você se embriaga com isso, mais dependente disso, e aí você vai encontrar nisso o alívio momentâneo. É a pessoa que fuma. O problema é o cigarro, o problema é a nicotina. Porque a nicotina vai entorpecer a mente, vai trazer um alívio momentâneo. Então quando ela fica nervosa, o recurso é a nicotina. É o ópio. É um desligamento momentâneo de uma dor existencial ou relacional. Um problema que eu resolvo assim. Aí nas palavras do meu amigo Marcão, uma pessoa vem e fala para ele assim, mas e cerveja sem álcool? Aí ele fala assim pro cara, mas bebe cerveja sem álcool. O cara, não, sem álcool não tem graça. Então você está querendo o álcool, você não está querendo a cerveja. Terra! Está escrito em Marcos 1, capítulo 1, versículo 1. Eu acho essa muito poderosa. Diria, meu irmão, que você precisa escrever um livro a respeito disso. Nem que tenha um capítulo só. Já te incentivo. Põe marcha que Deus vai dar o resto. Receba, crente. Eita, Deus, eu estou muito profeta hoje. Aleluia, Jesus. Misericórdia. Sem maneira. Sede sóbrios e vigilantes. Aí vigilante, irmão, o próprio Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, sobriedade. Entenda. Vou perguntar. Você acha que um bêbado vigia? Põe um bêbado para vigiar a sua casa. Não, põe. Então, sede sóbrios e vigilantes. Só pode vigiar, irmão, quem está sóbrio. Não tem nexo. Quem colocaria aí o seu filho pro... Não dá, né? Então, irmão, sobriedade não é uma opção. Não é uma opção para quem deseja o ancianato e o presbitério. Não é uma opção, hein? É ser modelo para os fiéis. Aleluia. Seja modelo. Cuida da casa. A casa tá vendo. Mas meu filho, né? Olha, vigia na terra dos viventes. Aí ele fala, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aonde que o diabo está? No show da Anitta. O diabo não está lá. O diabo não está lá. Onde que o diabo está? Ele está na igreja. Está na igreja. Se a gente ler aqui o contexto, está dizendo o seguinte:
ensinos. Os deveres do ministério. Pedro está falando para a igreja. E aí ele fala para os jovens: ó, jovens, cuidado, seja submisso, tenha humildade, lança sobre ele as ansiedades, seja sobre e vigilante. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está falando num contexto, ele está lá, está falando com esses jovens lá no show da Anitta. Não está, irmão. Ele está falando com as pessoas dentro da igreja. Gente, ó, seja só porque o diabo está ao derredor. Ele não está querendo tragar os de fora, ele está querendo tragar quem? Os de dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então ali está o diabo, bramando, rugindo como um leão, imitando, né, irmão? E por que ele fala aqui rugindo como um leão? Porque ele grita, irmão, para espantar. Só que o que grita, o que ruge, para glorificar o que venceu. Aleluia. Ele é o leão de Judá. Glória a Jesus. Procurando alguém para devorar. Continua. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ponto. Pausa. O que acontece? Eu preciso crescer espiritualmente. Tem coisas que não fazem eu crescer. Uma vida madura não significa somente uma idade biológica. A Bíblia diz que, em Gálatas, capítulo 2, que Paulo teve que resistir Pedro na cara, face a face, por conta do procedimento de Pedro. Irmão, nós estamos falando do apóstolo Pedro, que acabou de escrever essa carta para nós. Agora, Paulo falou assim, ó: quando Cefas, Pedro, estava conosco, ali com os gentios, ele estava de boa. Estava lá com a gente, de boa, tranquilo, conversando, né? Jogando Uno. Aí, quando os judeus, os que vieram de Tiago, desceram até nós, Pedro falou: esse negócio de jogar Uno está repreendido em nome de Jesus. Ele se afastou de nós. Por quê? Porque ele queria mostrar uma aparência para aqueles que eram judeus. Aí Paulo diz assim: eu tive que resistir ele face a face, eu tive que resistir ele na cara. Porque Deus nos chamou não para sermos pecadores em meio ao povo. Deus nos chamou para ser santos. Então, ou seja, vem espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para depois ficar falando, resistir ele na cara mesmo. Paulo é da prova. Aí se você for ver qual a idade de Pedro andou com Jesus, mano. Então eu quero dizer que o que? Não adianta a gente se soberbecer achando que a gente é maduro, porque pode ser que existam áreas nas nossas vidas que a gente precisa reconhecer que a gente ainda é imaturo. Aí, para reconhecer isso, precisa se humilhar, precisa ter humildade. Só que é bom quando a gente tem humildade, porque aí Deus coloca esterco, Deus coloca adubo para a gente crescer e dar o fruto. O duro é quando a gente se encaixa e acha que a gente é o Todo-Poderoso está aqui. A gente acha que a gente é o Todo-Poderoso, não é? É Deus. Em contrapartida, a Bíblia também fala de um jovem chamado Eliú. Você vai encontrar esse texto lá em Jó, capítulo 32. Eliú era um jovem que escutou todos os amigos de Jó dizer. E aí ele disse assim: olha, eu fiquei receoso de falar com vocês, porque dentre os velhos que aqui estão, eu sou de menos idade. É Deus. Então eu não quis falar. Eu falei assim, ó: falem-se os dias. Meu Deus. E eu me calo, porque a sabedoria está nos muitos dias. Meu Deus. Só que aí a Bíblia diz que quando esse homem abriu a boca, ele começou a falar assim: ó, eu percebi e eu entendi que a sabedoria não está nos muitos dias. A sabedoria vem do alto, vem de um Espírito excelente que Deus derrama. A sabedoria está em Deus. Aleluia, Jesus. Então, independente da idade, você pode ser mais sábio que aquele que se
se acha mais sábio. É Deus. Só que maturidade, irmãos, não entendo. Maturidade não compara. Diga assim, maturidade Maturidade não compara. não compara. Porque quando você compara a sua vida com alguém, independente da posição da pessoa, você ainda é imaturo. Porque a imaturidade não compara. Aleluia, Jesus. Porque a imaturidade, olha o que diz, por isso que há invejas, facções entre vós, porque um diz assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês são carnais, tem inveja no meio de vocês. Eita, Ou seja, tem gente comparando, ó, o fulano, o beltrano, o ciclano, enquanto eu ainda estou assim, eu estou tão quanto imaturo quanto aquele que eu estou apontando. Porque a maturidade não compara. Porque automaticamente, quando você compara, você começa automaticamente a competir. E se você compete, você vai começar a competir. Porque você está comparando. Aí você compete. O que é isso? Disputa. Se é disputa, é imaturidade. Porque quem já encontrou um lugar em Deus, irmãos, já tem um lugar. E os pastores de Ló começaram a guerrear com os pastores de Abraão, e foi aquele vucu-vucu, e foi aquela guerra. Agora prosperou, enquanto estava na mendiga, não tinha problema. Prosperou, começou o problema. Aí brigaram lá os pastores, aí Ló e Abraão foram conversar, um pouco mais maduro. Então, e aí? Não dá mesmo pra gente ficar junto, vamos se separar, vamos. Vamos lá, então, e aí, Ló? Ló? Não, aí Abraão, pode escolher, Ló. Pode escolher. Eita Deus, aleluia, Jesus. Então, se você for, eu vou pro lado contrário. Sabe? Deus, aleluia, Jesus. Quem tem Deus, quem já encontrou Deus, irmãos? Glória a ti, Senhor. Quem já encontrou Deus não entra em disputa. Aleluia, Jesus. Eu já estou maduro, Ló. Escolhe para onde você quer ir. Vai para lá, eu vou para lá. Porque se eu for para lá, Deus vai comigo. Se eu for para lá, Deus também vai comigo. Então eu já sou pai. E como pai, eu já tenho conhecido a Deus. Aleluia. Então escolhe você que ainda está imaturo. Glória a Deus. Deus só condena o imaturo quando encontra alguém maduro. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Hebreus. Noé condenou o mundo porque ele construiu uma arca para salvar sua casa e sua família. Meu Deus. Construiu uma arca. Então é mais ou menos assim, ó. Enquanto o mundo estava falando, é um louco, o maduro Noé estava construindo o salvamento da sua família. Aleluia, Jesus. E por isso condenou o mundo. Sabe quando Deus vai condenar a imaturidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Quando encontrar alguém maduro. Sabe quando Deus vai condenar a imaturidade que está cercando a sua vida, a sua casa, a sua família? Quando você se posicionar como alguém maduro. Porque o dia que você se posicionar com maturidade, a imaturidade se curva. O duro, irmão, é quando Deus tem que tirar a chupeta de um para colocar no outro. Tira a chupeta daqui, põe aqui. 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 Aí as pessoas pensam que pastor é para ficar tirando chupeta da boca dos irmãos para colocar na boca de outro. Olha tanta coisa que um pastor tem que fazer. Ser exemplo. Ser exemplo para sua casa, para sua família. Conduzir um rebanho com graça. Voluntariamente. Quantos estão entendendo isso? Amém. Agora, fazer a obra de Deus na perspectiva de Deus é uma bênção. Fazer a obra de Deus na perspectiva do povo. Esses são os maduros. E essa manhã Deus está falando assim, ó, som do teu coração. Aleluia. Som do teu coração. Para ver qual o nível de maturidade que ele se encontra. Para ver se está doendo às vezes. Se está doendo.
em você algumas coisas que não deveriam doer. Por que as famílias antigamente tinham 10, 12 filhos, 15? Por quê? Dentro da sua rotina de vida, seja sincero, dentro da sua rotina de vida que você vive hoje, você acha que é possível ter 15 filhos? Não. Vamos tentar dois. Meu Deus. É possível? Não. E por que os nossos pais conseguiram? E não tinha dinheiro. 21. O Valdedilson já ganhou. 21. Quem dá mais? Já dá pra fazer um rachão, não dá não? Sabe por quê, irmãos? Porque uma família só cresce nessa proporção quando o mais velho entende que ele cuida do mais novo. É verdade. Glória a Deus. Quando o mais velho entender que ele tem que cuidar do mais novo, ele encontrou a maturidade. Só que como que o mais velho vai cuidar do mais novo nos nossos dias, se a gente fala, a gente protege a criança e fala, não, criança não pode. Aleluia, Jesus. O mais velho precisa cuidar do mais novo. O desespero de muitas pessoas ao ler Lucas 15 fala assim, como que esse pai não correu atrás do seu? Porque ele tinha outro. Porque a obrigação de correr atrás do filho mais novo é o filho mais velho. Aleluia, Jesus. Sabe quando que um corpo cresce? Sabe quando uma família cresce? Quando a gente cresce em entendimento que a gente precisa cuidar uns dos outros. Aleluia, Jesus. E quando a gente cuida uns dos outros, a gente se nivela. E quando a gente se nivela, irmão, eu fico imaginando Jesus tentando cuidar daquela multidão, pô, velho. Não dá. No meio da multidão ele liberava a palavra. Aleluia, Jesus. Orou, desceu do monte, chamou 12 para andar perto. Dos 12 ele chamou 3 para colar do lado dele, Tiago, João e Pedro. Então é mais ou menos assim, Jesus conseguiu discipular de fato 3. Os 3 que ele conseguiu discipular, irmão, 2 fugiu, 1 foi até a cruz. Não foi João. Ei, ministério falido, hein, Senhor? Ai, meu Pai. Entende? É humanamente impossível alguém cuidar das pessoas. O pastor, você não foi lá visitar? O presbítero, você não foi lá visitar? Fazer a obra de Deus na perspectiva do homem. Irmão, sai dessa vida. Como estou entendendo isso? Amém, Jesus. Ô Senhor, oi, o teu amigo Lázaro morreu. Essa morte não é por nada. Ele dorme. Essa enfermidade aí, para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Começa amanhã para a gente sondar o nosso coração para ver qual o nível que a gente está. Entenda o nível que a gente só pode sair do lugar que a gente está se a gente reconhecer e entender aonde que a gente está. Ó, eu preciso chegar num nível maior de maturidade. Legal, você precisa entender aonde você está. Ninguém chama um Uber se o seu celular não entender o lugar que você está. Qual é a sua localização? Aleluia. Se você tivesse na internet, você está frito. Porque ele não vai vir. Você pode gritar. Diga onde está. Diga onde você está. Que aí Deus te dá um recurso para você sair de lá. Aleluia, Jesus. Agora, se você não reconhece aonde você está, talvez é falta de humildade e falta de submissão à palavra de Deus. Deixa eu ver, Senhor. Estou submisso aqui, Senhor. Eu preciso me engajar na missão. Estou sem uma missão. Então, não é que eu estou submisso, não tem nem missão. Não tem nem missão. Eu preciso
agarrar pelo menos numa missão. Aí depois que eu me agarrar nessa missão, eu vou ficar em uma submissão. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Samuel e a gente já vai encerrar. Aleluia, Senhor. Tendo Samuel envelhecido, 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre... Constituiu quem? Seus filhos. Olha aqui, ó, mais rápido, mais rápido. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos sobre juiz sobre Israel. Constituiu quem? Seus filhos. Sobre juiz. O primogênito se chamava Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza. E aceitaram subornos. E perverteram o direito. Continua. Então, os anciões. Nós estamos falando de ancianato hoje, tá? Sim. Maduros. Todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Continua. Eles disseram: Veja, está velho. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Continua. Porém, esta palavra não agradou a... Não agradou quem? Samuel. Quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Ponto. Aí Deus vai responder. Amém? Vamos entender o contexto. Samuel estava velho. Os filhos não andavam mais segundo aos caminhos de Samuel. Olha o que aconteceu. Ainda que, um pouquinho mais para frente, que é no capítulo 12, Samuel pergunta para o povo: Quando que eu subornei vocês? Quando que as jumentas? Quando que eu oprimi? Quando que eu fiz isso? Quando que eu... Quando? Não tinha o que falar, não tinha questionamento. O povo, você nunca fez isso com a gente, Samuel. Ok? Só que ele foi e estabeleceu os filhos dele como juiz. Quem que mandou? Teve dos juízes, vocês lembram? Deus levantava um juiz, Deus levantava outro juiz, Deus levantava outro juiz. Samuel acho que pensou que ele era rei. Aí transferiu os filhos. Só que os filhos subornavam, os filhos enganavam, os filhos não andavam nos caminhos do... Aí os anciões, os maduros, chegaram até Samuel e falaram assim: Não dá para você colocar eles para governar sobre nós. Então nós queremos um rei. Quando a Bíblia diz que pareceu mal aos ouvidos de Samuel escutar isso, Samuel não, essa palavra não agradou. Então ele foi orar ao Senhor. Irmãos, a gente está falando de um homem que tinha 3 ministérios: sacerdote, profeta e juiz. Como que será que foi essa oração? Senhor, o povo me rejeitou, eu andei na tua presença, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca isso, eu nunca fiz aquilo, minha conduta é irrepreensível diante da tua presença. Agora esse povo me rejeitou, porque agora, meu Deus, eles querem um rei, não querem mais. Por que eu acho que foi assim a oração dele? Olha o que diz o outro versículo. Disse o Senhor a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Quem levantava juiz? Quem que deveria se sentir rejeitado? Hã? Sabe qual que é o problema, irmãos? Às vezes a gente sente dor que não deveria nem sentir. Aleluia. Nunca foi a respeito de nós. Aleluia. Nunca foi a Deus. respeito de Samuel. Glória a ti. Nunca foi a Deus. respeito de ninguém. É a Glória ao respeito teu dele. nome,
Deus. Como que eu vou sentir uma dor que eu não deveria sentir? Por isso que fazer a obra de Deus na perspectiva do povo, irmão, você sente dor do outro. Que dor do outro que eu tenho que sentir? Não diz respeito a mim, diz respeito a Deus. Eu não tenho que ficar ofendido com aquilo que Deus que fez. É Deus que faz. É Deus que opera em vós, tanto querer como perpetuar. É Deus que faz na minha e na sua vida. É Ele que faz. Se é Ele que faz, o que dor que eu tenho que sentir? Que dor que você tem que sentir? Aleluia, Samuel, Deus. sabe o que eu posso dizer? Nas minhas palavras, irmão, é que Deus é um gentleman. Samuel, você está se achando demais, Samuel. Você está com tanta dor aí dentro de você, Samuel. Você está se achando. Nunca foi a respeito de você. Aleluia, o povo me rejeitou. Fui eu que te levantei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te coloquei de pé. Fui eu que te estabeleci. Fui eu que te chamei. Fui eu que te gerei, Samuel. Quando você estava em fome. Quando sua mãe era uma estéril. Que ela clamou diante de um sacerdote caído. Você acha que foi você, Samuel? Samuel. Baixa a bola. Aterriza. Coloca a espaçonave na terra. Não diz respeito a você. Aleluia, Deus. Glória a ti. Eu que o povo rejeitou. Porque fui eu que tirei esse povo do Aleluia, Egito. Jesus. Fui eu que fiz. Entende, irmão? Isso é maturidade. Aí Samuel é um ancião. Só que a Bíblia aqui não diz qual foi a oração dele, mas eu posso acreditar, porque se Deus respondeu assim, se Deus respondeu, Samuel, é o seguinte: não foi você que o povo rejeitou. Aleluia. A vida está acabada, meu ministério está acabado. É, Deus. Aleluia. O povo me rejeitou, então eu não fui um bom líder. Samuel nunca foi a respeito de você, o povo rejeitou, foi a mim. Faz o que o povo está mandando, dá um rei para eles. Meu Deus. Aleluia, O Jesus. que isso tem a ver com maturidade? O que isso tem a ver com ser um ancião e ser um jovem? Que eu posso ter cabelo branco. Eu não vou sofrer disso. Aleluia, Jesus. Misericórdia. E quem entendeu a piada não entra no céu. Glória a A sua mente está muito... Eu posso ser um ancião de dias e ainda ter atitude juvenil. Como eu posso ser juvenil diante dos homens, mas ter uma atitude de ancião de dias? Glória a Deus. A Bíblia diz que os anciões ao redor do trono lançam as suas coroas, Aleluia. dizendo: Santo, Glória a teu nome. Santo. Glória. Os anciões que estão no céu Aleluia. estão lançando suas coroas, dizendo ao Santo: É o teu ó, nome, eu Deus. tenho uma coroa, Oh, aleluia. eu até tenho essa coroa, mas ó, Glória a ti, Deus. diante do Senhor, Aleluia, Jesus. essa coroa não é nada. Tu és exaltado, Senhor. Essa manhã é uma manhã de cura para a gente olhar e soldar o nosso coração e falar assim, ó: ai, eu estou imaturo aqui ainda, Senhor. Me estica, eu preciso crescer. Aleluia, Jesus. Me ajuda, Jesus. Aleluia. Lavaço que mandar. Tu és exaltado, Dobrando Senhor. que a façura, bata que a vada camandar. Me ajuda, Deus. Porque o versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça em Cristo vos chamou ao seu eterno glória. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Segura, peteca! Porque o Deus que nos chamou está nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortificando e nos fundamentando. Isso para quê? Para que a gente ame como Ele ama. Não rejeite nenhum processo da sua vida, porque isso vai despertar você a amar. Fique de pé. Aleluia. Deus, tu és exaltado, Senhor. Gravaço que a mandar. Glórias a ti, Que o teu Deus. Espírito, Senhor, venha nos aperfeiçoar, venha nos firmar, venha nos fortificar e venha nos fundamentar, Senhor. Que a tua boa palavra, Senhor, nos posicione a um lugar de conquista, de entrega, de vida, de graça, de poder. Que os
lugares, Senhor, em nossa alma, que os lugares em nós que ainda precisa, Senhor Deus, de maturidade, independente da nossa idade, que o Senhor venha sondar, Senhor. Mostra, revela, mostra, Senhor, num espelho para nós, o quanto ainda somos imaturos em lugares e precisamos de maturidade, precisamos de humildade, de sobriedade, de vigilância, de resistência. Precisamos do Senhor, precisamos dessa maravilhosa graça, precisamos, Senhor Deus, ser tocados, ministrados, edificados pela Tua boa palavra, Senhor. Espírito Santo, em todos os lugares de rejeição que possa ter na nossa alma, possa ser preenchida pela voz do Espírito. Ravasso que abandar, amandai. Você não foi rejeitada, aleluia. Repiafaço que eu vou rabadar. O Senhor é aquele que te comprou e te resgatou. Que toda rejeição, todo medo caia por terra em o nome de Jesus. Porque você é amada do Senhor, você é amada de Deus, você é amada do Pai. Saia do lugar de vitimismo, saia do lugar de conformismo, saia do lugar de passividade, se levante, profetize sobre um vale cheio de ossos secos, profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, se levante.